No Brasil, existe uma cidade onde Bolsonaro recebeu menos de 7% dos votos. Isso significa que em cada 100 pessoas que foram às urnas nessa cidade, 93 votaram contra ele. Mas essa não é a parte mais absurda. A parte mais absurda é o motivo. Hoje esse canal vai mostrar as 12 cidades brasileiras onde Bolsonaro foi, na prática, ignorado nas urnas, do menor para o maior percentual. E no final, a cidade número 1 vai deixar uma pergunta na sua cabeça que você vai demorar para responder. A questão é, o que aconteceu nessas cidades para que o resultado fosse tão extremo? É exatamente isso que esse vídeo vai responder. Cidade número 12, Boquira, Bahia, 89,74% de votos contra. Boquira fica no centro-oeste da Bahia, uma cidade de pouco mais de 10 mil habitantes, com PIB per capita de aproximadamente R$ 11.400 por ano. Para ter uma referência, isso equivale a menos de R$ 1.000 por mês por pessoa, em média. Em 2022, 89,74% dos votos válidos de Boquira foram para Lula. Bolsonaro ficou com o restante. Cidade número 11, Nova Santa Rita, Piauí, 89,83%. Nova Santa Rita fica no Piauí, 4.076 habitantes. Uma cidade tão pequena que todo o mercado de trabalho formal do município soma apenas 176 empregos com carteira assinada. O PIB per capita local é de aproximadamente R$ 12.700 por ano, menos da metade da média já baixa do próprio estado do Piauí, que gira em torno de R$ 24.700. Em 2022, 89,83% dos votos foram para Lula. Cidade número 10, Brejo do Piauí, Piauí, 89,88%. Brejo do Piauí também fica no Piauí. 3.900 habitantes distribuídos em mais de 2.200 km² de território. Uma densidade de apenas 1,72 habitantes por quilômetro quadrado. O que significa que se você dirigir por essa cidade, pode percorrer quilômetros sem encontrar uma única casa. O IDH municipal, medido em 2010, era de 0,515, classificado oficialmente como baixo desenvolvimento humano. Em 2022, 89,88% dos votos foram para Lula. 3 cidades com 3 realidades parecidas que são baixa renda, poucos empregos e IDH no fundo do ranking nacional. E um padrão que vai se repetir em todas as próximas 9 cidades desta lista. A partir daqui, os números só aumentam. Cidade número 9, Curral Novo do Piauí, Piauí, 90,06%. Curral Novo do Piauí tem 5.073 habitantes no último censo. PIB per capita de aproximadamente R$ 14.500 por ano. IDH de 0,527. Categoria Baixo Desenvolvimento Humano. 90,06% dos votos foram para Lula. Bolsonaro ficou com menos de 10 em cada 100 eleitores dessa cidade. Cidade número 8, São Brás do Piauí, Piauí, 90,07%. Com aproximadamente 4.900 habitantes, São Brás tem uma economia de pequeno porte com peso concentrado na agropecuária. O IDH histórico é em torno de 0,52, também na faixa abaixo. 90,07% dos votos foram para Lula, uma diferença de apenas 1/10 de ponto percentual em relação à cidade anterior. Nesse nível de concentração de votos, 1/10 já é muito. Cidade número 7, Terra Nova, Pernambuco, 90,28%. Terra Nova fica em Pernambuco e é a primeira cidade desta lista que não está no Piauí. 9.200 habitantes com um PIB per capita de aproximadamente R$ 14.000 por ano. Lá, a economia é baseada em serviços públicos, comércio local e agropecuária. IDH histórico entre 0,55 e 0,58, ainda na faixa baixo a médio-baixo. 90,28% dos votos foram para Lula. Repare no que está acontecendo nessa lista. Das 7 cidades apresentadas até agora, 6 ficam no Piauí, uma fica na Bahia, uma em Pernambuco, nenhuma no Sul,
nenhuma no Sudeste, nenhuma no Centro-Oeste. Geralmente é um padrão, e nas próximas cidades ele vai ficar ainda mais claro. Antes de continuar a lista, uma pausa rápida. Todas as cidades que foram mostradas até aqui têm algo em comum além do voto: renda baixa, poucos empregos formais, economia dependente do setor público. E isso levanta uma pergunta que vai muito além da política. Como uma pessoa constrói renda em um lugar onde o mercado de trabalho praticamente não existe? Existe uma resposta para isso, e ela não envolve mudar de cidade, abrir empresa ou depender de governo nenhum. Estamos falando de fundos imobiliários. Não é comprar apartamento para alugar. Você pode investir nisso, sem ricos como um inquilino chato, escritura, reforma cara, dor de cabeça com vizinho. Você com menos de R$100 pode ser sócio de shoppings, galpões logísticos e prédios comerciais, pelos mesmos aplicativos que qualquer pessoa já usa para ver o saldo do banco. Os rendimentos são distribuídos todo mês aos cotistas e são isentos de imposto de renda para a pessoa física. Enquanto o governo cobra em cima de quase tudo, esse é um dos poucos cantos onde o Estado ainda não chegou com a faca. Os números são concretos. Para cada R$10.000 investidos em uma carteira com rendimento mensal de 0,5%, o investidor recebe R$50 por mês. Parece pouco isolado, mas uma carteira de R$200.000 nessa mesma média gera R$1.000 por mês, todo mês, sem fazer nada. Em cidades como as que estão sendo mostradas nesse vídeo, R$1.000 mensais já pagam o aluguel, já cobrem boa parte da alimentação de uma família inteira. A questão não é qual cidade é mais barata. A questão é, existe uma renda que te segue, independente do CEP. O curso de fundos imobiliários que esse canal recomenda ensina exatamente isso, do zero, sem precisar entender de economia antes de começar. O link está na descrição e no comentário fixado logo abaixo. Se estiver assistindo pela televisão, é só apontar a câmera para o QR Code que está aparecendo na tela agora. Voltando à lista, as próximas 3 cidades são onde o padrão que foi mencionado antes começa a se tornar impossível de ignorar. Cidade número 6, Carnalbeira da Penha, Pernambuco, 91,26%. Carnalbeira da Penha fica em Pernambuco, 12.239 habitantes no último censo. Das cidades apresentadas até agora, é a mais populosa da lista. O PIB per capita é de aproximadamente R$8.700 por ano. Para contextualizar, isso equivale a menos de R$730 por mês por pessoa. Em média, o IDH municipal é de 0,573, categoria Baixo Desenvolvimento Humano. Em 2022, 91,26% dos votos válidos foram para Lula. Cidade número 5, Fartura do Piauí, Piauí, 91,44%. Fartura do Piauí tem 5.400 habitantes. PIB per capita de aproximadamente R$11.900 por ano. IDH em torno de 0,548, baixo. O mercado de trabalho formal dessa cidade soma 158 empregos com carteira assinada. 158 empregos formais para uma cidade inteira. Em 2022, 91,44% dos votos foram para Lula. Cidade número 4, Bonfim do Piauí, Piauí, 92,58%. Bonfim do Piauí tem 6.100 habitantes. PIB per capita de aproximadamente R$11.500 por ano. IDH, estimado entre 0,54 e 0,56, baixo. Economia baseada em serviços públicos, comércio local e agropecuária. Em 2022, 92,58% dos votos foram para Lula. Repare no que os números estão dizendo. Não é apenas o voto que é parecido nessas cidades. É tudo: o tamanho, a renda, o IDH, o mercado de trabalho, a base econômica. São cidades que existem em grande parte porque o Estado existe, porque a aposentadoria chega, porque o benefício social chega, porque o funcionalismo público paga o salário de uma parcela significativa dos moradores. E em 2022, nas urnas, essas cidades responderam de forma proporcional a essa realidade. Faltam 3 cidades para o número 1.
E a partir daqui, os números entram em um território que poucos brasileiros sabem que existe. Cidade número 3. Capitão Gervásio Oliveira, Piauí, 92,44% Capitão Gervásio Oliveira, aproximadamente 4.100 habitantes. PIB per capita de cerca de R$ 14.700 por ano. IDH, estimado entre 0,54 e 0,56, baixo. O orçamento municipal inteiro, tudo que a prefeitura arrecada em um ano, gira em torno de R$ 36 milhões de reais. Para comparar, esse valor é menor do que o faturamento mensal de um supermercado de médio porte em qualquer capital brasileira. Em 2022, 92,44% dos votos válidos foram para Lula. Cidade número 2. Campinas do Piauí, Piauí, 93,11%. Campinas do Piauí, 4.900 habitantes. PIB per capita de R$ 10.216 por ano, o menor entre todas as cidades apresentadas até aqui nessa lista. Isso significa que uma pessoa em média dessa cidade ganha menos que R$ 1.000 por mês. IDH de 0,544, baixo. 97,8% das crianças entre 6 e 14 anos estavam matriculadas na escola em 2010. Um número alto para uma cidade com indicadores tão baixos em tudo. Em 2022, 93,11% dos votos válidos foram para Lula. Bolsonaro ficou com menos de 7 em cada 100 eleitores. Existe uma cidade onde Bolsonaro ficou com menos de 7% dos votos, e onde a história por trás desse número é diferente de tudo que foi mostrado até aqui. Essa cidade não entrou nessa lista por acaso. Cidade número 1. Guaribas, Piauí, 93,86% Guaribas. Uma cidade de aproximadamente 4.500 habitantes no interior do Piauí, distante mais de 600 quilômetros de Teresina. Para chegar até ela, durante anos, era preciso percorrer dezenas de quilômetros de estrada de terra em estado precário. Esse nome, Guaribas, já foi manchete em todos os jornais do Brasil, mas não por causa de eleição. O ano era 2000. E Guaribas carregava o terceiro menor índice de desenvolvimento humano do país inteiro, 0,214. Para quem não tem referência desse número, o IDH varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0, pior. 0,214 coloca Guaribas em um patamar que naquele momento era comparável a algumas das regiões mais pobres do continente africano. O que esse número representava na prática? 99,8% das moradias não tinham coleta de lixo, 99% não tinham banheiro ou sanitário, 80% não tinham energia elétrica, não havia água encanada, as ruas não eram calçadas. A mortalidade infantil chegava a 60 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos. Uma em cada 5 crianças com menos de um ano apresentava desnutrição. E o analfabetismo atingia 58% da população adulta. Mais da metade das pessoas não sabia ler. Mais de 90% das famílias viviam com até um salário mínimo por mês. Esse era Guaribas em 2000. Em 3 de fevereiro de 2003, poucos dias após a posse do presidente Lula, Guaribas foi escolhida como a cidade piloto do programa Fome Zero. Não foi uma escolha aleatória. Foi escolhida exatamente por ser o símbolo mais visível do que o governo federal queria atacar: a miséria estrutural, enraizada, esquecida pelo Estado por décadas. A partir dali, chegaram projetos de infraestrutura, energia elétrica, água encanada, saneamento básico, escolas reformadas, postos de saúde, agência dos Correios, agência bancária, pavimentação das ruas centrais. E chegou o Bolsa Família, que em Guaribas alcançou em determinado momento quase 95% das famílias do município. O resultado dessas políticas, medido 10 anos depois, foi concreto. Em 2010, o IDH de Guaribas era de 0,508. Tinha mais que dobrado em uma década. A mortalidade infantil despencou. Em 2020, pela primeira vez, não houve nenhum óbito de criança com menos de um ano em Guaribas.
Nenhum. O analfabetismo caiu de 58% em 2000 para 14,6% em 2010. Moradores que haviam saído da cidade em busca de trabalho em São Paulo começaram a voltar. Abriram restaurantes, pousadas, pequenos negócios. Guaribas não se tornou uma cidade rica. Está longe disso. Os desafios econômicos continuam. O êxodo dos jovens persiste. A dependência dos programas sociais ainda é alta. Em outubro de 2022, Guaribas foi às urnas e deu 93,86% dos votos válidos para Lula, o maior percentual de qualquer cidade do Brasil inteiro. Bolsonaro ficou com menos de 7%. Essa é a cidade que não votaria em Bolsonaro nem por R$1 milhão. O que esse vídeo mostrou foi algo muito mais simples e muito mais profundo. O voto, em grande parte do Brasil, não é uma escolha filosófica, muito menos o resultado de uma análise de plataformas de governo ou de debates televisivos. Em cidades como Guaribas, como Campinas do Piauí, como Brejo do Piauí, o voto é uma resposta direta à experiência de vida. Quando uma população inteira sai da condição de não ter banheiro, não ter luz, não ter água, não ter médico, e isso acontece durante um governo específico, com um programa específico, com um nome específico, mesmo sendo migalhas, o voto deixa de ser ideológico e passa a ser visceral. Esse fenômeno tem um nome nas ciências políticas: voto retrospectivo. O eleitor não vota no futuro que o candidato promete, vota no passado que ele mesmo viveu. E em nenhum lugar do Brasil, esse mecanismo ficou mais evidente do que nessas 12 cidades. Todas pequenas, todas pobres, todas no Nordeste, todas com IDH baixo, todas com mercados de trabalho formais que cabem em uma sala. E todas com uma memória comum, a memória de quando o Estado chegou. Esse é o Brasil que os números eleitorais revelam quando alguém para olhar com atenção. Uma última coisa antes de encerrar. Todas as cidades dessa lista têm algo em comum além do voto. São lugares onde a renda depende quase que inteiramente do Estado, do funcionalismo público, da aposentadoria, do benefício social. E isso levanta uma questão que vale para qualquer pessoa, independente de onde mora ou em quem vota. Existe uma forma de construir renda que não depende de governo, de empregador, de conjuntura política ou de CEPS.